Hoje é dia 22 de janeiro. Estamos aqui celebrando a vitória lá e a grande conquista do Alessandro Medeiros numa ultramaratona, é assim que fala? A Ultra Triathlon. Ultra Triathlon no Havaí, depois de ter corrido a prova inteira sem consumir nada. Eu não faria isso na minha vida, mas de jeito nenhum. E eu queria que você contasse isso depois um pouquinho para a gente. Então, eu sou Maurício, eu sou diretor na VPJ Alimentos, sou responsável por toda a operação de carne e algumas outras operações do grupo. E hoje a satisfação enorme nossa em receber aqui a doutora Letícia e o Alessandro, depois de ter conquistado esse feito, vai contar um pouquinho para nós. Então, VPJ Alimentos é uma indústria de carnes bovinas, carnes suínas e carnes de cordeiro. Carnes oferecidas in natura, congeladas, embutidas e temperadas, cada uma na sua situação. E hoje nós vamos falar um pouquinho então aqui de dieta carnívora, né? Uma tendência para alimentação natural, alimentação minimamente processada. E junto comigo aqui então está a Lenise, doutora em nutrição, aí vai contar para a gente também um pouco dessa trajetória e falar um pouco principalmente do que é a carne Angus que a VPJ oferece e que o Alessandro teve a oportunidade de consumir, experimentar e faz parte da dieta dele aí do dia a dia. Lenise, é com você. Bacana, obrigada, Maurício. Então, sejam muito bem-vindos aqui, né? Nós gostaríamos muito de agradecer em nome da VPJ, em nome do senhor Valdomiro e família, vocês aceitarem participar aqui de bater esse papo com a gente, né? Já são celebridades aí, a gente fica muito feliz de ter vocês junto com a gente. Então, como o Maurício falou, eu sou Lenise, eu faço parte do time VPJ, né? Tenho uma longa história aí com a VPJ, desde os tempos que eu era pesquisadora, então eu já trabalhava em conjunto com a VPJ Alimentos nas nossas pesquisas junto à USP, né? Tivemos resultados bacanas que gostaria de te contar depois. Legal. E hoje eu sou gerente técnica do time de originação e atuo também no marketing técnico da empresa, né? Lenise foi roubada. Nós roubamos ela da universidade para trazer o conhecimento para nós, né? Então, fala da sua tese de doutorado aí. O que você descobriu lá? Bom, o meu objetivo sempre foi trabalhar com um animal meio sangue Angus, né? Então a gente atuava bastante com o animal, a gente queria entender os processos básicos, né? Os processos científicos, fisiológicos, morfológicos do animal Angus, para ver o que a gente entregaria para a indústria de carne, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com pesquisa, mas em prol de levar alguma coisa para a população, fazer esse trabalho de extensão, né? Que eu gostava muito de fazer isso. Então, a ideia era trabalhar com o animal Angus e entender as diferenças que a gente poderia ter de qualidade de carne quando comparava o sexo dos animais, né? Então, nas nossas pesquisas, nós comparávamos a qualidade da carne do macho e da fêmea, né? Independente de ser macho, nós comparávamos tanto do animal que não é castrado, né? Do macho que não é castrado, com o animal castrado. Por quê? Porque, resumidamente falando, né? A presença da testosterona impacta na qualidade da carne. Então, hoje, para o mercado de carnes premium, em geral, né? Nem estou falando só da VPJ, mas para nós é uma lei, a gente não aceita carne de animal que não seja castrado, no caso do macho, né? Só que aí vem a surpresa da fêmea. Então, é conhecido, é muito estudado há anos na literatura, fisiologicamente, morfologicamente, carne da fêmea é diferenciada do ponto de vista de qualidade. Então, a fêmea, ela produz uma carne mais macia, ela é um animal mais precoce em termos de deposição de gordura, ela começa a depositar a gordura antes do macho, né? Consequentemente, ela chega num ponto de abate, num acabamento melhor, né? Que é o que a gente busca. Então, a gente resolveu estudar isso, mas a gente não queria só saber se tinha diferença entre maciez, em peso, enquanto o animal comia. A gente queria estudar o perfil da gordura, né? Porque a carne da fêmea, ela tem uma maior presença, então ela tem uma maior quantidade de gordura. E aí a gente viu que quantidade não revela qualidade, né? Quando a gente estudou o perfil de gordura, eu falo, são os ácidos graxos presentes, né? Então, sim, a gordura saturada, gordura monoinsaturada, os poliinsaturados, né? Os ômegas, que são os mais conhecidos. Então, a gente percebeu que na carne da fêmea, apesar dela ter maior quantidade de gordura, esse perfil era mais favorável ao consumo humano. Por quê? Principalmente porque ele apresentava uma menor quantidade das gorduras saturadas, né? Que é aquelas que, sim, em excesso, podem trazer algum problema. E
uma maior quantidade do CLA, o ácido linoleico conjugado, que vocês devem conhecer, sim, né? Ele converte a massa gorda, grosso modo falando, a massa gorda na massa magra, então ele é bem amigo aí dos atletas. Uma maior quantidade também de deposição do ômega 9, que a Letícia fala bastante, aquele presente no abacate, presente no azeite de oliva, né? O ácido oleico. E uma maior presença aí de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, como o DHA, como o EPA, né? A relação ômega 6 para ômega 3 também foi muito baixa, foi mais baixa na carne das fêmeas. Então, Estados Unidos, aí a gente fala de uma dieta que chega a ter uma proporção de 20 ômega 6 para 1 ômega 3. E isso não se torna saudável, né? Então, a literatura traz que essa proporção ela tem que ser até 4 para 1. E a nossa, na carne das fêmeas, foi de 3 ômega 6 para 1 ômega 3. E com presença de ômega 3 ali. Então, assim, entre outras características muito interessantes, né, a gente trouxe isso, esse perfil. E aí eu levei isso para a VPJ. Eu falei, VPJ, olha a carne que vocês estão produzindo. Né? Vamos divulgar isso, vamos levar isso adiante. E aí a gente começou a fazer um trabalho aí também. E aí foi que o Maurício falou, daí me puxaram. Roubamos a Lenise. Roubaram. O Letícia. Então, a gente queria que depois a Letícia também falasse um pouco mais dessa questão do perfil da gordura, né? Se tu acha que realmente pode haver essa diferença aí das características nutricionais de machos e de fêmeas, entre outros biotipos de animais que a gente vai acabar falando. Então, isso é um pouco de mim, né? O Maurício falou um pouco da empresa, eu falei o que me trouxe, assim, dessas características tão técnicas a atuar na posição que eu atuo hoje na empresa, né? Mas a gente quer ouvir mais vocês, né? Então, sejam muito bem-vindos, o Alessandro e a Letícia. Acho que a gente já pode começar a ouvir o Alessandro contando aí desse grande feito do campeonato. Mas não seriam as meninas as primeiras? Não, campeão aí eu tenho aqui, né, o Campeonato Mundial de Ultra Triatlo, realizado em Kona, né, no Havaí. E eu descobri uma coisa interessante nisso. Esse tipo de campeonato é para convidados, né? Me confirma, mas eu acho que foram 40 convidados. Né? Então eu gostaria muito de saber como que tu faz para participar, como que surgiu esse convite, né? E aí nos conta isso que o Maurício quer saber. 515 quilômetros entre nadar, correr e andar de bicicleta, 3 dias em jejum. Então, assim, é jejum direto, tem pausa, nessas pausas você não se alimentou, então a gente queria saber um pouco disso. Não, primeiro, agradecer a presença aqui no podcast de vocês e ter o prazer de conhecê-los pessoalmente. Uma empresa parceira que se juntou ao nosso projeto para falar muito do que você falou, dos benefícios do alimento carne, que hoje em dia é tão difamado, né? E eu, como um atleta único até agora, atleta de ultra distância, em 8 bilhões de pessoas no planeta, eu só me alimento de carne, está indo para 6 anos, né? E agora a gente retornou do Mundial de Ultraman na Ilha de Kona. É uma prova, sim, fechada. É uma prova que você tem que ser aceito pela organização da prova. E onde a gente percorreu 515 quilômetros em jejum completo mesmo. Só água e sais minerais, né? Nadando 10 quilômetros, pedalando 421 e correndo 2 maratonas para finalizar a prova no último dia. 3 dias em jejum completo, sem dúvida nenhuma. Quebramos aí vários paradigmas em relação à nutrição humana. Voltando a falar, né, o alimento carne, que é tão difamado hoje em dia, a gente assegurou que se um atleta consegue percorrer essa distância, imagina a saúde que pode levar para uma dona de casa, para um pai de família, uma pessoa comum no seu dia a dia, né? E hoje a gente vê que o alimento está sendo retirado da alimentação, não só do Brasil, mas do planeta, né? Então a gente está aqui no nosso projeto em defesa da carne, eu e a Letícia como minha nutricionista e hoje minha sócia. E um prazer estar aqui com vocês e vamos contar um pouco dessa história, assim, sobre o Mundial de Ultraman e vamos contar um pouco dos próximos projetos e até projetos que se passaram há pouco tempo que a gente tem um prazer de contar aqui para vocês. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um feito inédito no planeta. Não existiu nenhum ser humano que tivesse percorrido essa distância em 3 dias sem se alimentar.
E como que foi isso, Alessandro? A gente sabe que é um desafio muito grande, assim, para nós que somos pessoas normais, é humanamente impossível, né? E com todo o preparo que tu teve, assim, tu pode dizer que foi fácil, né? Como que foi? Foi muito difícil? O que que tu sentia? Tu sentia alguma fraqueza em algum momento? Ah, não vou conseguir, preciso comer? Não, fantástica a pergunta. Para provar mais uma vez como o nosso alimento ali nutre, né? Você falou aí de vários benefícios, vários aspectos nutricionais da carne que já nos deixam já nutricionalmente saudáveis, né? Aí se você colocar uma prova em cima, para você ver o potencial que é o alimento, né? Mas sem dúvida nenhuma, nós fizemos uma preparação, nós temos uma equipe médica também, além da Letícia, temos uma equipe médica tentando entender isso daí, né? Como é que não sou só eu, acho que todo mundo tem o potencial de, não, assim, é uma escolha, né? Eu escolho fazer provas extremas, tá na minha característica, mas se uma pessoa se escolher se alimentar basicamente de carne, ela consegue ter saúde plena, tá? Não foi fácil, é óbvio. E a estratégia que nós utilizamos foi 3 meses antes da prova fazer uma alimentação por dia só. Então, treinava, trabalhava, treinava e me alimentava uma vez ao dia, 24 horas só. Ficava em jejum 24 horas e me alimentava 99% de carne bovina. Carne vermelha com gordura natural e acrescentava em alguns momentos manteiga, né? Antes da prova, nós paramos com esse 24 horas e entramos com 3 a 2 refeições, né, Letícia? Durante a semana antes da prova, para aumentar o aporte proteico e energético. Aí fizemos uma hiperalimentação com manteiga, com carne bovina de manhã, tarde e noite. E fomos lá e fizemos a prova sem fome no último dia. Eu senti fome no último dia, mas totalmente saudável, totalmente são, e nos tornamos ainda campeão mundial da categoria. Então, mostrou mais ainda Alessandro, o que a gente fez. Como foi o início do processo e a transição de uma dieta onívora para uma dieta carnívora? Porque acho que isso, assim, isso está muito na moda, do mesmo jeito que tem gente que para de comer carne e vai para uma dieta vegetariana ou vegana, e aí a gente sabe que tem algumas outras coisas que precisam ser complementadas, né? Porque no vegetal naturalmente não existe, então você precisa fazer algum tipo de suplementação e tratar isso. Como foi para você lá atrás, há 6 anos atrás, sair de uma dieta onívora, que você consumia produtos ou alimentos de origem vegetal e animal, para uma dieta exclusivamente de carnes? E quais são os desafios depois, Letícia, disso, nessa transição para o organismo humano? Como é que foi isso? Não, fantástico. Você teve até uma fala, passou aí a dieta que está sendo falada muito agora, da moda, mas não. É a dieta mais antiga do ser humano. É verdade. Você comer só carne. Os ancestrais. Sim. Se você for, o que a gente está esquecendo muito é isso, né, Maurício? A gente está esquecendo de olhar para trás. Um alimento que nos trouxe até aqui, ele não é o causador das doenças atuais que falam hoje em dia, né? Causa diabetes, causa câncer. Isso é uma mentira muito grande. Então, se você voltar a esse raciocínio, nossa alimentação era basicamente carne. Pegava uma fruta ou outra você não caçou, e o jejum é da mesma forma. É um estado natural nosso. O jejum é um estado natural do ser humano. Mas o que acontece hoje é que a gente se alimenta a cada 3 horas, se alimenta com muito processados e industrializados. Então, lá atrás, o que aconteceu? Em 2016, eu fiz a minha primeira prova de Ultraman. Eu morava em New Jersey, em Nova York, próximo ali de Nova York. E tinha uma alimentação igual que você falou, com muitos carboidratos, que hoje em dia domina muito essa questão de industrializado. Eu tinha café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, janta e, se bobear, uma ceia antes de dormir. Isso daí sobrecarrega o teu organismo, né? Principalmente com os carboidratos, mesmo sendo de fonte natural. O ser humano ele não está acostumado a comer tanto carboidrato, ele está acostumado a comer proteína e gordura animal. O que aconteceu que em 2016 eu vi que eu estava doente, eu era um atleta doente. Através de uma foto, eu vi que eu estava ainda com uma protuberância abdominal que, cara, eu treinei tanto para uma prova de 15 quilômetros, como é que eu vou estar ainda com uma barriguinha, né? Então foi daí que me surgiu a ideia que eu estava doente. Aí fui buscando online, que me veio as informações, aí depois de alguns anos que conheci o trabalho da Letícia aqui no Brasil,
e a gente começou a conversar e ela começou a me acompanhar. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na minha cozinha e tirei todos os enlatados, abri pacote, processados, e fui para a feira e para o açougue. Açougue e feira, só isso. Aí fui melhorando performance, saúde, composição corporal, então nem se fala. Eu fiquei um atleta, hoje eu tenho 54 anos, mas eu tenho um perfil de atleta de 30 anos, de 25, né? A gente fez alguns exames aqui no Brasil. Totalmente. Tá regredindo a minha idade biológica, olha só. Esses exames ainda não são comprovados muito cientificamente, mas é um parâmetro que a gente tem. Se colocasse alguém de 54 anos numa máquina que eu fiz o mesmo teste, vai dar lá a idade ideal, uma idade mais velha. Então, a gente está vendo que eu estou melhorando. E não só pelo esporte, mas pelos meus exames todos, pelos parâmetros que a gente acompanha, é só melhoria, não tem volta. Ô Letícia, organicamente, como é que é isso para o ser humano, você sendo uma especialista em dietas carnívoras, dietas aí minimamente com inclusão de carboidrato, né? Então, explica para nós como é que é isso e o que você entende clinicamente dessa transição no organismo, como é que a pessoa deve entender, porque do mesmo jeito que a gente está falando aqui, esse material vai ser divulgado, vai passar aí, nós e vocês vamos usar isso aqui como um benefício para outras pessoas que nos ouçam. Sim. E a dúvida vem, né? Puxa, o que vai acontecer comigo se eu começar a comer só carne? Ou se eu sair e não comer carne? Como é que é isso aí? Bom, Maurício, é interessante, né, que o Alessandro disse que é a dieta humana, né? Que nós, como nossos antepassados, eles só comiam carne e os vegetais sazonais, né? Se por acaso encontrassem, né? E o jejum também é algo extremamente natural. Mas aí nós fomos evoluindo, né? Com relação à questão da alimentação, veio toda essa questão da revolução industrial, dos industrializados. E aí a gente mudou a nossa forma metabólica. Então, se nós formos pensar como seres humanos, a nossa dieta principal, ela tem que ser não só da proteína, mas como você falou, né, o macronutriente mais importante que a gente tem é a gordura. Só que com toda essa alimentação que nós temos hoje, que veio todo esse processo aí até chegar aqui, a gente muda a nossa forma metabólica. Então o nosso corpo, ele não sabe fazer o acesso, né, de usar as nossas reservas de gordura, né, de manter a gente em jejum, né, usando essa energia. Então, nosso corpo tem essa dificuldade de acessar. Então, vamos pensar uma pessoa que hoje tem uma alimentação convencional, né, do que é preconizado pelas diretrizes nutricionais, ela não pode querer fazer igual o Alessandro faz. Ela vai ter que passar por um período transitório para que o organismo, então, volte a utilizar a gordura de forma otimizada. Não é à toa que nós vivemos hoje digamos assim, uma pandemia de obesidade, de diabetes, né, de colesterol alto devido a uma alimentação errada. Não que o colesterol seja ruim, mas a alimentação errada faz com que, né, isso seja algo ruim, pressão alta, Alzheimer. Então a gente vê doenças neurológicas, porque o nosso corpo não foi feito para comer da forma que a gente está comendo, né? Então leva-se um período de adaptação, como o Alessandro fez. Então a gente já tem um trabalho de 5 anos. Então ele veio, né? Ele contou ali da trajetória. Então ele veio tirando os industrializados da casa dele. Aí depois, quando a gente encontrou lá em 2019, através das redes sociais, a gente começou um trabalho. Aí a gente fez uma dieta que a gente chama de low carb, que é uma dieta que tem uma quantidade de carboidrato e vegetais, né? E a base é sempre de proteína animal. Depois a gente fez uma transição para o que a gente chama de dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? Ela leva ao consumo dessa gordura que a gente tem, que a gente chama de cetose. E aí, por fim, então, ele gostou muito da estratégia carnívora, que foi o que eu apresentei para ele no momento ali da pandemia, que não tinha provas, então ele precisava adaptar, e ele gostou muito da dieta carnívora e ficou, né? Então, esse processo transitório do nosso organismo entender
que é importante buscar a gordura, né? A energia tá em nós mesmos, né? Isso aí leva-se um período. Então, a gente tem hoje 2 formas metabólicas. A gente tem o metabolismo da glicose e o metabolismo da gordura. A maior parte da população utiliza o metabolismo da glicose, ou seja, precisa estar comendo o tempo inteiro porque o corpo não sabe acessar a gordura. A partir do momento que você faz uma dieta carnívora ou cetogênica, o seu corpo começa a utilizar a gordura armazenada. Quais são as consequências? Primeiro, você começa a ter emagrecimento. Você começa essas doenças, né, como diz diabetes, pressão alta, isso começa a melhorar, inclusive com remissão. Eu já tenho pacientes que tiveram remissão do diabetes tipo 2. Já tem pesquisas que demonstram que a dieta cetogênica, né, cetogênica ou a carnívora, ela faz com que pacientes que tenham predisposição ao Alzheimer ou que já têm o Alzheimer não tenham uma... Progridam, né? Progride com a doença. Então, ou seja, a partir do momento que você começa a fazer uma dieta da qual é a dieta adequada para nós humanos, você começa a, então, ter uma saúde melhor. E como que a gente verifica isso através da natureza, né? Se a gente tem 2 animais, um que vive em cativeiro e um que vive, digamos assim, né, solto, o que vive em cativeiro geralmente começa a ter doenças que talvez na espécie dele não existia. Isso a gente vê muito nos cachorros, né? Quantos cachorros, animais que são alimentados pelos donos com qualquer tipo de alimento, eles começam a ter diabetes, começam a ter pressão alta, doenças que não são da espécie. E é a mesma coisa conosco, né? Com nós humanos. E eu digo que não tem como a gente entender nutrição humana se a gente não entende toda essa evolução da nossa alimentação. Então a carne cura, né? Pois é, até tem uma fala sua em alguma das... alguma não, várias, né? Que você comenta que carne desse jeito, essa boa carne deveria ser vendida em farmácia. Que história é essa aí? Então, né? Como a Lenice disse, e é uma pesquisa muito interessante, eu acho que eu nunca vi a sua pesquisa, mas o macronutriente mais importante é a gordura. Até mais do que a proteína em si. Né? A proteína, a gente tem que ter uma dieta normoproteica, mas a gordura, ela é um macronutriente importante, que voltando lá para a nossa evolução, foi o que nos tornou humanos, foi o que nos tornou inteligentes. Porque a partir do momento que descobriu o fogo, né, os equipamentos, você conseguiu comer mais carne com gordura e com isso veio a nossa inteligência. Então, eu digo que a carne com marmoreio, pela qualidade, né, do perfil lipídico, ela poderia ser vendida em farmácia. Você acredita que na tua vivência clínica, essas doenças normalmente atribuídas à senilidade, a desgaste orgânico, podem ser prevenidas, melhoradas? Eu não vou dizer que impeça, sim, mas um exemplo que eu acho que você deu muito importante é o do próprio Alzheimer. Sim. Que ele pode, eventualmente, ter a sua velocidade reduzida na evolução se a pessoa que é doente de Alzheimer, sofre disso, passa a ter uma dieta mais rica em proteínas, né, ou exclusivamente de proteínas, sem ter outros prejuízos orgânicos, desde que se faça a transição da maneira correta. Exatamente. Eu já tenho até uma paciente que tem Alzheimer, né? A gente também lança mão de algumas suplementações, mas o que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma predileção pelo consumo de gordura. Tá? Além, né, o pessoal fala, tem que comer glicose para o cérebro funcionar. Nosso cérebro, ele tem uma predileção pela gordura. Então, só que a gente não consegue acessar, porque a gente está com esse metabolismo da glicose, né? E aí, por isso que cada vez mais a gente vê mais doenças neurológicas por aí, não só o Alzheimer, mas também o autismo. Quantos diagnósticos hoje a gente tem, né, de Alzheimer, autismo, justamente por conta da alimentação, muitas vezes, da mãe, né? Então, quando a gente faz com que tenha um processo transitório, passa por esse processo transitório, e o nosso próprio corpo começa a utilizar a nossa gordura como fonte de energia, o cérebro também começa a ser carregado dessa energia, que a gente fala que é a gasolina premium do nosso corpo.
E aí, com isso, a gente tem clareza mental, a gente começa a reduzir, né? Quem tem essa predisposição, às vezes ela pode nem ter a doença do Alzheimer, por exemplo, e tudo por conta aí do perfil lipídico, né? Da carne, né? Da carne em si, da proteína. Então a gente pode dizer que uma carne com presença de marmoreio, ela é mais benéfica nutricionalmente do que uma carne magra sem a presença de marmoreio. Quebrando paradigmas aí. Sim, a carne ela tem que ter uma concentração de gordura. Porque carne sem gordura também pode causar problemas. Então, aquelas pessoas que tiram toda a gordura da carne, ela também pode vir a ter doenças que estão relacionadas com a diminuição da gordura. E hoje, o que a gente mais tem de condutas médicas e condutas nutricionais? Tira a gordura, aumenta a quantidade de carboidrato. E o que a gente vê? A gente vê cada vez mais doenças, né, sendo apresentadas. Pegando até o gancho, né, Letícia, da sua pergunta também, Maurício. Existem 2 medicamentos hoje no planeta, mais vendidos no planeta. Desculpa. As canetas de emagrecimento, Ozempic, e a questão do colesterol, as estatinas, né? A primeira, você pode... Quanto que custa uma caneta aqui? Lá é $1.000 e poucos dólares, se eu não me engano. Eu acho que aqui deve ser Deve ser por aí, tá? $1.000 e poucos reais. A pessoa ela pode emagrecer se alimentando numa dieta carnívora, cetogênica, com baixo carboidrato, gastando nem 30% disso daí. Mas as pessoas querem ir para a caneta. E é o medicamento mais... A droga mais vendida. Não falo nem medicamento, uma droga mais vendida. E as estatinas, como a Letícia falou e você reforça a questão da gordura, ela é protetora para o cérebro. Então, hoje, os médicos, a maioria dos médicos estão prescrevendo isso. E teve um burburinho que eles já queriam colocar na água também, para diminuir o colesterol. O colesterol é fundamental para o funcionamento cerebral. Né? Funcionamento cerebral e também funcionamento até reprodutivo. Reprodutivo, a questão hormonal. Ele é precursor dos hormônios esteroides. Então, assim, hoje a gente tem problemas reprodutivos na população por conta de não comer gordura. Então, um sistema todo arquitetado para acabar com um alimento que melhora tudo. Como a gente falou, que cura tudo, mas o sistema ele não quer, ele não vai querer. Vai ser muito difícil essa batalha. A gente vai conseguir. Mas é muito difícil. Eu acho que com esse podcast, as pessoas que vão estar ouvindo vão... Opa, peraí. O nosso trabalho é esse. A pessoa parar e pensar, poxa, amor, é mesmo? Faz sentido agora? Entende? Então, assim, Letícia, a dieta carnívora ela não é indicada somente para atletas, né? Não. Claro, o atleta exige muito mais, um acompanhamento médico, um acompanhamento... maior, mas ela não é indicada só para ultra-atletas, né? O corpo acaba viciando, né? Sim. Acho que uma questão importante também que eu já vi tu falando, que a gente que é do mundo da carne, falando principalmente em nutrição de crianças e tal, quanto é importante a carne estar presente na nutrição das crianças, a questão da vitamina B12, né? Que ela é prontamente, ela só se encontra nos alimentos de origem animal, né? Então, extremamente importante aí para nos dar energia, para o funcionamento das nossas células. Eu vi tu comentando também da questão da creatina, né? Que a moda a creatina ela é amplamente suplementada, né? Então, para quem faz exercício e tal, só que a creatina também está somente presente nos produtos de origem animal, né? Então, assim... essa parte nutricional, como eu disse, a carne ela é completa. Ela tem todos os alimentos essenciais para a nossa sobrevivência. Aí a gente até criou um projeto, né, que é o Proteína do Bem, que é para a gente trazer alimentos, né, parceiros, para que ajude nessa doação para as escolas públicas. Né? Porque é justamente assim, para aumentar esse aporte nutricional. Muito bacana. Crianças. Hoje na VPJ nós temos os nossos compromissos sociais, né? As nossas responsabilidades sociais, além da questão socioambiental que a gente tem, né? Então hoje nós temos um monitoramento aí de todas as fazendas parceiras. Então todas as fazendas que nos
fornecem carne bovina, elas são monitoradas para as questões socioambientais. Então, a questão de desmatamento ilegal, as questões sociais, as crianças na escola, trabalhadores de carteira assinada. Então, a gente tem essa questão ambiental, que a gente preza muito, né? O tema sustentabilidade, que está em alta, e social. Então, hoje, na nossa cidade, nós somos parceiros de 2 instituições de crianças, né? Nós temos uma instituição que acolhe crianças, principalmente de baixa renda, aquelas crianças que precisam estar no local, precisam para os pais trabalharem e tal. Então, a gente doa carne, a gente doa hambúrguer, uma vez que o nosso hambúrguer é 100% carne, né? A linha sem tempero. Então, a gente doa e nós já fomos convidados para estar junto com essas crianças em alguns momentos que eles estavam consumindo o nosso produto. Bacana. E assim, a gente que é mãe, né? Assim, a gente que é pai e mãe, a gente se emociona muito, porque é o que tu fala, é a oportunidade daquelas crianças consumirem um produto de alto valor nutricional, né? E eles ainda ficam felizes, né? Aquela sensação prazerosa, e porque é gostoso. Sim. A gente não tá falando de uma coisa que é ruim. E aí também a gente tem como parceiros a APAI também, né? Em Pirassununga. Pirassununga é um centro de referência, principalmente para trabalhos com autismo, né? E a nossa APAI é uma referência aí até na América Latina, eu sei porque eu já tive conheço pessoas que trabalham lá dentro. E aí a gente tem essa questão social, porque é importante, né? Não, hoje, as nossas crianças são o nosso futuro, então eles têm que estar muito bem alimentados. A preocupação de pessoas conscientes, ajudar o social. E como eu disse ali na questão do autismo, né? Eu também trabalhei na PAI por 5 anos, né? Que também tinha bastante autista. Então, quando você traz um alimento que tem uma densidade nutricional muito boa para essas crianças, ela pode ter um desenvolvimento melhor, né? Eu digo isso porque minha filha é autista. Então, a gente começou a perceber que ela não estava se desenvolvendo. A partir do momento que a gente entra com uma dieta, no caso dela, cetocarnívora, ela desenvolveu, hoje ela consegue se socializar. Que legal. Então, a carne, ela é importante. Tem um estudo que foi realizado, se eu não me engano, na África, e eles aumentaram um pouquinho de carne, nem foi uma quantidade muito grande, se eu não me engano, foram 20 gramas de carne para essas crianças e acompanharam elas durante o ano inteiro. E isso fez com que essas crianças tivessem desenvolvimento, não só intelectual, mas também motor, de fala, ou seja, com um pouco mais de proteína. Né? E o quanto a carne ela é importante para o desenvolvimento da criança. Então, isso que vocês fazem, que a gente faz, é extremamente importante. É importantíssimo. Eu tenho uma amiga da família que durante um tempo foi fazer um retiro espiritual, foi para o Tibete e tal. Olha só o contrassenso. O pai é dono de um açougue e ela foi para o Tibete e voltou vegetariana. Olha só, sim. Certo? E aí, na volta, casou e tudo mais, e aí foi ao médico para procurar saúde, queria ter filho, e o médico falou, não, sua saúde está tudo certo, você pode continuar vegetariano, né? Seus exames estão tudo bem, agora se você quiser melhorar, você volta a comer carne. E tranquilo, ela voltou a comer carne hoje, né? Tem 2 filhos, está tudo bem, está tudo certo, e ela conta isso para todo mundo, falou, se você está vegetariano hoje, está vegano hoje, avalia isso é um testemunho meu próprio de coisa que aconteceu comigo. Sim. Né? Então, isso vem direto de encontro com o que nós estamos falando aqui, o quanto a gente acredita que a carne de qualidade é saudável, e acho que vocês trouxeram vários testemunhos aí, a Lenise, doutora no assunto, que estudou profundamente a característica da gordura que está presente na carne bovina de boa qualidade, principalmente das fêmeas jovens, né? Porque você tem outros animais de mais idade, tem até aí algumas pessoas no mercado falando que a carne da vaca velha, a carne do animal velho tem um sabor mais intenso, tal. Tem um sabor diferente. Aí, logicamente, tem gente que gosta de sorvete de morango, outro gosta de sorvete de limão, tudo certo. Gosto, né? Mas em termos de saúde, o que a gente persegue através do seu Valdomiro, com toda o perfil visionário de colocar isso e estimular a grande qualidade da carne que a gente entrega, quando a gente pensa e fala em saúde, o que nós entregamos realmente é um produto que tem condição de ser mais saudável, porque tem proteína de qualidade, porque tem gordura lá dentro, e isso fecha, completa
toda a dieta com todos os aminoácidos, e aí os aminoácidos são 22, né? Dos 22, alguns são essenciais, você obrigatoriamente tem que comer, outros o organismo próprio processa, e esses 22, de uma vez só estão presentes na proteína, e aí completados pela necessidade da gordura, quando você não tem o carboidrato na dieta. E aí nós somos veterinários, trabalhei muito tempo com dieta de cães e gatos, inclusive, e a conta é essa, né? Em termos de energia, 1 grama de proteína dá 4 calorias e meia, mais ou menos. 1 grama de gordura dá 9. E 1 grama de carboidrato, as mesmas 4 da proteína. Sim. Ou seja, consumir gordura equivale a consumir metade do carboidrato, que tem todas as outras questões aí que não fazem tão bem quanto a proteína e a gordura. Eu acho que a gente fecha essa parte aqui falando disso, de quão saudável é. Tá aí o Alessandro prova disso, 515 quilômetros comendo só proteína antes e fazendo a prova com uma condição de não comer nada. Você tomou água, provavelmente, só. Água e sais minerais. Alguns sais minerais, né? Somente. Mas toda a energia necessária para correr uma prova dessa e chegar lá em primeiro lugar veio do seu próprio organismo, de reservas internas da sua dieta exclusivamente carnívora. Perfeito, isso aí. É isso que você mostrou ser possível. E com total saúde, né? O mais importante. E uma coisa interessante, né? Que nessa prova a gente fez umas filmagens. E a gente, documentamos, a gente né? documentou. E o cinegrafista, que é o Fernando Celani, que é até filho do Walter, ele foi com a gente, né? E ele é vegetariano, né? E ele falou assim, eu só estava esperando o Alessandro quebrar, porque ele não acreditava. E o que aconteceu no final? Ele voltou a comer carne. Então, olha assim... O Walter deve ter ficado muito feliz. A gente ligou para o Walter, tiramos foto. E assim... Foi fantástico. Parabéns. A importância, né, da figura do atleta para, né, no caso disso. Então, era incentivar, né? O incentivo que ele deu. Ele falou assim, poxa, eu vi a importância de se consumir carne, né? E aí ele voltou a comer. Ele falou, me dá um hambúrguer e tal, porque para ele começar aos poucos, né, ao retornar ao consumo da carne. E assim, por isso a importância, né, dessa figura. Eu falo também pelo meu filho, né, o que tem 12 anos. Ele vê o Alessandro, ele fala assim, eu quero ser como ele. Então, quando a gente traz a figura do atleta, como o esporte sendo agregador para muita coisa, isso ajuda a gente a divulgar mais o consumo da carne. Porque a gente, né, no nosso caso, a gente fala muito da parte teórica. E às vezes a parte teórica pode ser que não chegue nas pessoas. Quando a gente mostra a prática, e a prática em todos os sentidos também, porque isso que a gente faz não é só para ele ser um atleta. A gente busca entender o que está acontecendo. Então, ele vem ao Brasil, faz todos os exames, a gente tem uma equipe médica que acompanha ele também. Então, a gente está com todos os exames, está com tudo ok, como ele disse, né? Reduzindo suporte, né? Ali a idade metabólica dele. Então, isso é a prática. Então, isso faz com que realmente as pessoas olhem e vejam e falem, peraí, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Qualquer pessoa que mude um pouquinho a alimentação, que faça uma reeducação alimentar, né? Não precisa nem chamar de dieta, já sente esses efeitos, né? Qualquer pessoa, assim, a gente diminui o carboidrato, aumenta a carne, a gente já sente muito isso. Queria aproveitar o assunto que você falou do hambúrguer, e tem muita gente que come hambúrguer no mundo inteiro, né? Hambúrguer virou febre não só nacional. Acho que as pessoas da dieta carnívora aí são as mais felizes do mundo, que pode comer churrasco de domingo a domingo. Sabe que não é assim, mas isso seria possível, e tem que tirar a cerveja, daí essa parte triste, né? Mas o hambúrguer, hoje a VPJ é uma das empresas referência no Brasil. Nós somos premiados aí o ano passado com o melhor hambúrguer do Brasil, uma receita que a gente tem que é hambúrguer de costela Angus. Ele foi... houve um concurso em que foram comprados numa prateleira de supermercado comum, sem nenhum tipo de direcionamento. De embalagem, as pessoas levaram isso para uma cozinha, prepararam lá os hambúrgueres, a mesma receita para todos os hambúrgueres, e uns especialistas comeram, e depois nós fomos agraciados
com o melhor hambúrguer daquele concurso, sem a gente nem saber que isso estava existindo. De repente chegamos lá, recebemos uma carta e falou: parabéns aí, vocês campeões também. Campeões, todos campeões. Vamos falar um pouco de alimento processado, né? A gente falou no início da nossa conversa de quão saudável é uma dieta carnívora ou cetogênica ou low carb com alimentos minimamente processados. Então, são 3 dietas diferentes. A dieta low carb, ela permite carboidrato dentro do limite, usando gordura e proteína. A dieta cetogênica já restringe mais. E a dieta 100% carnívora, daí a Lion Diet que você falou lá, exclusivamente carnes de ruminantes. Bom, quando a gente fala de hambúrguer, nesse advento, o que nós temos na VPJ... Há alguns anos atrás, os hambúrgueres eram temperados. Então, era uma mistura de carne, gordura, alguns aditivos, tempero para dar sabor. Isso foi evoluindo dentro da nossa característica de produto, desenvolvimento e tal. Primeiro, os nossos hambúrgueres são produzidos com carne da desossa do dia. Então, não fica catando carne aqui e ali, guardando ou comprando em outros lugares, como algumas indústrias de hambúrguer. A gente usa a nossa desossa, os retalhos da carne da nossa desossa, para produzir o hambúrguer. E o nosso hambúrguer é exclusivamente gordura e carne, dentro do limite legal. Então, alguns hambúrgueres com menos gordura, outros com mais gordura, até o limite legal de 30%. Então, numa situação como essa, em que, havendo falta de acesso ou por poder aquisitivo, porque se você vai pegar uma carne premium, realmente, um contrafilé, um ante, um ribeye, um tomahawk, os preços passam de 100, às vezes de R$200 o quilo, tá certo? Mas um hambúrguer, 30, 40, 50 reais. Então, nós estamos falando de uma oportunidade de acesso a uma proteína de extrema qualidade, de um produto de extrema qualidade, entregando tudo isso que a gente discutiu em termos de riqueza nutricional para uma dieta carnívora ou cetogênica, se for o caso, ou mesmo low carb, através de um hambúrguer, que não tem aditivos, que não tem sal, que não tem conservante, que não tem corante, que não tem fécula de mandioca, que não tem proteína de soja, que é carne bovina, e a gente tem hambúrgueres de bovinos, hambúrgueres angus, hambúrgueres de suíno e tem hambúrguer de cordeiro também. Então, para aquelas pessoas que têm alergia alimentar, que têm uma intolerância por algum motivo orgânico ali e precisam de uma proteína diferente, de uma proteína de menor peso molecular, nós temos tanto a suína quanto o hambúrguer de cordeiro, que esse sim, ele tem realmente características especiais, aí poderia ser consumido e indicado nessas situações, né? Então é importante falar do hambúrguer nesse caso. E ainda, importante falar do hambúrguer, e aproveitando o gancho que o Maurício falou da diversidade de proteínas, era um assunto que eu queria tocar aqui, né? A gente fala muito do consumo de carne vermelha. Carne vermelha nós temos também a suína e a de cordeiro aí junto. E assim, nós na VPJ, não é à toa que nós escolhemos 3 raças para trabalhar, né? Que é o Angus, na proteína bovina, o suíno Duroc, né? A proteína suína, e o cordeiro Dorper, né? Na ovina. Essas 3 raças, o Angus origem americana, o Angus origem escocesa, o Duroc origem americana e o Dorper origem africana, que todos se adaptaram muito bem, né? Aqui no nosso clima. Todos eles têm uma predisposição genética para depositar gordura intramuscular. Então, todos têm. Quando vocês pegam um corte nosso, da nossa marca Duroc Pork, né? Um corte da nossa marca Cordeiro Dorper, e vê uma carne marmorizada em suíno e cordeiro, é bizarro. A palavra é bizarro. Entendeu? Porque você tem acesso a um produto ali de uma coloração atrativa, então não é aquela coloração branca da carne suína. A carne de cordeiro, ela é rosada, né? Ela é tenra, ela é saborosa por conta dos processos que a gente segue, o animal jovem, né? Que a gente abate, todos os processos que a gente tem no nosso frigorífico de abate também. E aí tu dá de cara ali com um produto marmorizado de qualidade, como se fosse um Angus, como se fosse uma carne bovina. Então, assim, eu queria também pedir para a Letícia falar um pouco, uma vez que a gente tem esse produto com marmoreio em outras espécies, isso é rico nutricionalmente também, quando a gente fala das outras, porque a carne de cordeiro, ela é conhecida como o maior nível proteico, às vezes comparado com outras proteínas, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho disso também, né? A gente, né, a Lion Diet, que é só de animais ruminantes, entra, né, o cordeiro
e a carne bovina, né? Então, assim, óbvio que existe algumas diferenças nutricionais entre cada tipo de carne, mas a gente tem que pensar sempre nessa quantidade de gordura. Eu sou a nutricionista, como diz o Mauro, né? Eu sou ovelha negra. Invertida. Porque a maior parte da nossa alimentação, ela tem que ser advinda de gordura. Então, quando você tem uma gordura no entremeio ali, né? Marmorizada nas carnes, isso, além de dar o sabor, você traz uma questão nutricional muito grande para o alimento, né? Então, se você tem várias raças onde isso acontece, isso é muito benéfico para o organismo. Independente da proteína, o que Independente importa é o marmoreio que está ali. Isso. Aí, como eu disse, né? A gente tem essas várias subdivisões. Dentro de uma carnívora clássica, por exemplo, entraria todos os tipos de proteína. Então, a pessoa poderia estar consumindo todos os tipos de proteína, porque aí depende muito né, se ela tem alguma alergia, alguma intolerância. Geralmente, a carne dos animais ruminantes é a carne mais anti-inflamatória que tem, justamente por causa do rumen, né? Pela transformação que acontece ali. A biohidrogenação, né? Isso. Se a gente começar a falar. Tecnicamente chama assim, né? É a biohidrogenação. Porque é por isso que as pessoas que às vezes entram para uma dieta carnívora, que eu tenho paciente que ela tem doença de Crohn, ela tem doença celíaca, e ela vivia indo para o hospital. A cada semana ela ia no hospital, ficava lá internada. Quando a gente entrou com a opção da Lion Diet para ela nunca mais teve nenhum problema por conta dessa desinflamação da alimentação, desinflama toda a parte intestinal e aí essa pessoa ela começa a ter uma vida, né? Uma qualidade de vida muito boa. Então, quando a gente traz a gordura, a gente melhora toda a parte da nossa microbiota. Então, a nossa microbiota intestinal, ela tem essa predileção para gordura. Intestino desinflamado, intestino saudável, corpo saudável. Então, tudo entra ali pelo nosso intestino. E a gente tem aí que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, existem alguns hormônios que também são produzidos ali na parte intestinal. Então, o que a gente tem que focar, que eu sempre falo, né? Nessa gordura de qualidade, que é justamente para desinflamar o intestino e a consequência disso vai ser a saúde plena, né? Maurício, você falou uma coisa muito interessante, o café da manhã com hambúrguer, né? Você citou aí. Muitos que chegam pra gente falar isso, uma dieta à base carnívora é muito cara. Não. E todos nos relatam isso. Não. Se você colocar na ponta do lápis, você economiza. Porque a ideia de ficar comendo a toda hora não existe. E se você pegar aquele quilo de biscoito que fizeram lá, aquela propaganda, como é que foi? Pesaram um alimento industrializado, quanto foi o quilo daquilo ali. E qual foi o quilo de carne. E depois compararam, né? Mas só que aquilo ali, a embalagem era mais cara do que o produto. Entendeu? E você está super alimentado, super nutrido. E outra coisa, se você for mais além, você vai tirando remédios. Isso. Você vai tirando medicamentos, vai tirando visita aos médicos. Se você for fazer essa conta toda, é impressionante o poder que você dá para a pessoa de saúde, principalmente de saúde, no consumo de proteínas. E você faz um café da manhã, como você falou, com hambúrguer de vocês, você só vai comer à noite. Entendeu? Você indica hambúrguer para os seus pacientes? Sim, sim. Porque a gente já ouviu depoimentos lá na empresa de nutricionistas que de forma alguma consumiam hambúrguer ou de maneira alguma, indicavam, né, receitavam para os seus pacientes. E a gente ouviu depoimentos de nutricionistas que, após conhecerem o nosso produto, analisarem a composição e experimentarem, passaram a prescrever nas dietas o hambúrguer 100% carne. O que a gente tem, às vezes, de hambúrguer, assim, é como o Maurício falou, cheio de aditivos, né? Então, quando eu faço a indicação do consumo de hambúrguer, é sempre hambúrguer 100% carne, né? O máximo sal. Isso no rótulo, né? O consumidor comum, aí, a pessoa que vai ao supermercado, consegue no rótulo do produto olhar que isso é obrigado por lei. Então, um hambúrguer que não é 100% carne precisa estar declarado lá os ingredientes, os aditivos. Então,
hambúrguer temperado vai ter sal, vai ter conservante, vai ter um sorbato de potássio. É obrigado por lei o hambúrguer que não é só de uma determinada proteína estar escrito no rótulo hambúrguer misto. Então lá está hambúrguer misto de proteína bovina, suína e aves. Né? É muito comum hambúrguer com produtos de subprocessamento de avicultura, então CMS de aves, a carne mecanicamente separada, transformada, que vai ser incluída naquele hambúrguer. Normalmente hambúrgueres mais baratos, né? Sim. Os hambúrgueres aí que você vai encontrar no mercado, um disco de hambúrguer abaixo de R$1, abaixo de R$2. Sim, são esses. São hambúrgueres que aí o nutricionista não tem que Até indicar de jeito nenhum. O sabor é Mas se você pegar um bacon hoje e for olhar no supermercado, um bacon fatiado no supermercado, ele vai R$80, R$90 o quilo, tá certo? Se você for para um hambúrguer, ele vai estar ali, em termos de quilo, algo em torno de R$35 a R$50, um bom hambúrguer. Se você pensar num hambúrguer de 100 gramas, você está falando de R$3, R$4, R$5, um disco de hambúrguer, sei lá, de 150 gramas de proteína. E que para muitas pessoas é o suficiente. Né? Então, 100 gramas de proteína num café da manhã desse jeito, sendo que algo em torno de 20 gramas, você vai comer 80 gramas de proteína, mais umas 20 gramas de gordura, num hambúrguer de 100 gramas. Sim. Nutricionalmente, a conta fecha. Tá certo? Então, é muito melhor que comer um pão que vai ter 100, 120 calorias. Perfeito. Né? E te adoece. E, de repente, um bacon que você vai pagar, sei lá, R$90 o quilo. Então, o pessoal já falou comigo, pô, mas aí não é interessante você falar que você faz jejum também. Não, meu filho. O jejum não é aquilo lance dos 24 horas. Não, mas eu como 800 gramas no final do dia de carne. As diretrizes que a gente viu, nós fomos citados numa revista muito famosa aqui no Brasil, que os nutricionistas e médicos assinando a revista ali, eu e mais um médico americano, os únicos que não foram ouvidos na reportagem, mas tudo bem. Mas foram citados. Fomos citados. E eles recomendam quanto mesmo? 500 gramas de carne por semana. Por semana. Por semana. A gente eu como, nas minhas 24 horas de preparação para essa prova, eu comi em torno de 800, 900 gramas de carne. Eu falei assim, como isso daí não é válido para o mercado da pecuária? Como não é válido? Se a gente for fazer conta rápida de consumo, rapidamente, a nossa carne, lógico, não estamos falando de uma picanha, né, ultra preparada, uma picanha de extrema qualidade. Então, não é isso que nós estamos falando. Mas para uma dieta normal, por exemplo, nós temos uma linha que se chama Todo Dia. Essa linha ela é composta de carne, são bifes cortados, preparados na indústria, com peso fixo. As embalagens, alguns produtos com 300 gramas, outros produtos com 500 gramas, depende ali da proteína. Mas essa linha ela é composta de proteína bovina em alguns itens, proteína suína em alguns itens e proteína de cordeiro, que é possível em linguiças e tudo mais. Então, a gente tem as linhas se complementam, a Todo Dia e a Romana, onde você encontra toda essa diversidade. Em alguns outros supermercados aqui no Brasil, nós temos uma linha que se chama linha Grill, que também são bifes pré-porcionados, com peso fixo. Então, cada uma no seu ambiente, mas a linha Todo Dia, o que é que a gente quis com isso? Então, vamos lá, uma caixinha com 300 gramas tem 3 bifes de 100 gramas. A nutricionista vai lá e fala, olha, Maurício, você precisa comer 100 gramas de proteína na sua refeição. Se eu não estou fazendo um jejum intermitente, então 100 na janta, 100 no almoço. O que é isso que a gente fez? Pega esse produto, ele vem numa caixinha, está lá no freezer, você abre, pega o bife congelado, vai na frigideira, 5 minutinhos, porque ele é um bifinho fininho, pré-pesado. E aí o que acontece? Vamos lá. Praticidade, né? O brasileiro tem o costume de achar que a carne congelada é ruim. Sim. É lógico que ela é. Por que aquela carne congelada é ruim na nossa concepção? Porque a minha mãe ia lá no açougue, comprava 1,5 kg de bife, pedia para o açougueiro passar a faca lá, ainda passar na máquina para fazer para diminuir ali, porque comprava lá um bife de colchão, sei lá, um bife de colchão mole, um bife de colchão duro,
que pedia lá para passar na maquininha, levava para casa aquilo, colocava lá no freezer, aquilo congelava, aquele pelotão durava 5, 6 horas para congelar o tempo ali, e aí depois colocava na água para descongelar, e daí pegava o bife, servia no almoço. Tá não tem como uma carne dessa ter o mesmo gosto que a carne que a gente produz. Então, o que a gente fez para facilitar a vida de quem está lá na ponta? Eu faço esse trabalho dentro de casa de maneira completamente controlada. Então, o bife, da mesma forma, ele é preparado com a carne da desossa do dia. Essa carne ela é acomodada da maneira correta. Ele passa por um processo de ultracongelamento rápido e é embalado a vácuo. Fantástico. E você leva isso para casa. Então, do momento em que ele foi congelado até a hora que eu vou descongelar para preparar, ele está completamente estabilizado. Ele não está fazendo aquilo que a minha mãe fazia quando ia no açougue. Ele tá... Então você tem a carne... E nem precisa descongelar na hora de preparar. No caso da linha grill, todo dia. A linha grill são peças com peso fixo, e o nome fala linha grill, então são basicamente cortes que servem para você comer no dia a dia, mas servem para o churrasco. Então a gente tem 14 itens diferentes que estão disponíveis aí em redes de supermercado, que toda rede no Brasil, Sans Clube, né? Sans Clube, tem outras redes aqui no estado de São Paulo, Brasil afora, que tem isso. E aí a praticidade, porque é uma peça. Então você não vai descongelar 1 quilo de carne. E olha só que legal, são proteínas bovinas, suínas e cordeiro. Variedade, então você vai ali pro seu show. Em vez de você pegar lá 1 quilo de linguiça e você não consegue comer mais nada e uma peça de carne, que resolveu o churrasco, o nosso consumidor tem a oportunidade de levar 3 proteínas diferentes, com cortes diferentes, e fazer quase um festival de churrasco em casa, experimentar uma salada carnívora. Exato, é maravilhoso, porque você não vai comer aquilo ali todo dia. Então, isso é o que a VPJ faz de melhor. Diferencial, né? Tem um outro ponto, Alessandro, que eu acho que é importante que seja dito. Esses animais são criados em parceria, então a nossa divisão de negócio, que é a VPJ Pecuária, que desenvolve e persegue genética há mais de 25 anos, através do que a gente já falou do seu Valdomiro, trazendo essas raças, importando animais da raça Angus e os primeiros Dorpers que vieram para o Brasil para criar e desenvolver a raça Dorper de cordeiros aqui no Brasil. E depois perseguir também o Duroc, que são essas 3 raças que têm o maior poder de marmoreio nas 3 espécies animais. A gente, então, envia essa genética, a gente comercializa essa genética, mapeia tudo isso e depois busca esses animais de volta. Então, esses criadores parceiros que criam genética VPJ lá com o seu rebanho menor e tal, nos devolvem, a gente vai lá, escolhe essas novilhas e traz de volta, faz a terminação e o processamento. Então, a quantidade de semelhança que a gente tem entre os animais permite estabelecer uma dieta completamente controlada, porque praticamente de janeiro a janeiro você vai comer a mesma carne, porque a origem é a mesma. É diferente de um grande frigorífico que vai lá, abate 2, 3, 4, 5 mil animais, às vezes um lote inteiro, então tem um animal gordo, tem um animal magro, tem um animal grande, tem um animal pequeno, tem um macho, tem a fêmea. A gente não faz isso, sabe, Letícia? Interessante. O que nós fazemos são fêmeas, né? Ou machos castrados jovens que acabam ali hormonalmente se desenvolvendo como uma fêmea pela ausência da testosterona. Então, eles são abatidos aí nessa faixa de mais ou menos 22 meses, com 540, 550 quilos, e isso é todo dia. Além disso, nós temos um programa de seleção interna, de classificação, que é feito por uma empresa terceirizada e usa um algoritmo que pontua a nossa carcaça. Então, quando a gente entrega isso para o consumidor final, a gente está dizendo, olha, essa que você está comendo hoje é semelhante à de ontem, e a de anteontem, a do mês passado, a do ano passado, e ela vai ser semelhante às que vem pela frente. Isso permite que você controle, estabeleça com o paciente, com a pessoa que precisa, uma dieta realmente organizada. Sim, tem uma questão padronizada. Esse é o grande diferencial da carne VPJ que a gente oferece. Hoje, isso tudo. 100% das nossas carcaças bovinas que chegam na empresa são classificadas, são certificadas pela Associação Brasileira de Angus, né? Então a gente tem ali uma credibilidade, a gente traz uma verdade para o consumidor, auditor, que aquele produto a Associação Brasileira de Angus, ela ainda é auditada pela Tiv Highland, né, que é uma empresa de auditoria europeia. Então, os nossos processos são auditados. Então, credibilidade, a confiança que o consumidor realmente está comendo carne Angus certificada,
né, proveniente de um animal jovem, proveniente de um animal com o padrão racial que essa seção exige. Então, lá dentro ainda, além do certificador da Angus estar lá para atestar isso, ele está avaliando também a qualidade para atestar um selo que a gente tem lá, que é um selo de diferencial na nossa marca Black Angus, que é o selo Angus Gold. Né? Então, toda a nossa carne de Angus que chega lá, ela já leva o selo da Associação Brasileira de Angus, porque ela já veio certificada lá do abate, por um técnico no abate. E né? mais essa certificação. A gente faz uma classificação, né? Se aquele animal aquela carcaça é o mais alto padrão para receber um selo Angus Gold. Então, okay. o selo Angus já é ótimo. Top. O selo Angus Gold é maravilhoso. É aquilo que se destaca do ponto de vista de marmoreio, coloração da carne, análise do pH, né? Porque uma carne com pH alto, ela perde qualidade, ela não tem qualidade. E além da Associação Brasileira de Angus estar lá dentro certificando, nós temos a outra instituição, que é a Brasil Beef Quality, que é uma empresa que nasceu dentro da universidade, então ela é 100% respaldada em ciência, seguindo o modelo americano e australiano de classificação de carcaças. Então, é um técnico que usa um aplicativo de celular baseado num software com técnicas de inteligência artificial que vai analisar 15 características de qualidade naquela carcaça. Então, ele vai analisando e vai dando uma nota para cada uma daquelas características. Marmoreio, a espessura de gordura subcutânea, rendimento, maciez, né? Maciez hoje já pode ser pré-dita, né? Antes de consumir. Então, ele vai avaliando e vai dando uma nota. No final, essa nota somada, essa carcaça recebe essa nota somada e aí ela é direcionada para os selos de 3, 4 ou 5 estrelas. Então, hoje nós temos algumas... nós tratamos os nossos 5 estrelas como uma iguaria lá, né? Então, em um ano, né, em torno de 10% do que entra ali é 5 estrelas. E a gente tem esse produto lá, esse produto que é o terroir, né? Que a gente chama. Então, assim, além de todo esse processo dentro da fazenda, do início da verticalização, a gente tem o zelo e o cuidado dentro da nossa indústria, né? Que entregam esse produto tão premium. Letícia, vamos falar de futuro? O que vem pela frente aí, né? Porque a gente falou muito de carne, falou muito de dieta ancestral, né? Aquela que está conosco já desde lá de trás, desde Adão e Eva, né? Sim. Vamos falar do que vem pela frente. Qual que é, na sua visão, a dificuldade da indústria de carne em promover isso? Porque você falou um pouco de saúde intestinal, você falou um pouco da dificuldade de acesso. A gente tem discutido muito internamente desenvolver linhas de proteína desidratada para você poder transitar com isso, para você poder levar em provas, para o atleta poder consumir. Isso faz sentido para vocês? A gente também discute o caldo de carne, caldo de ossos, né? Como é que é isso nesse ambiente de dieta carnívora? Fala um pouquinho para nós desse produto. Eu acho que foi você que disse, né, que hoje a pecuária trabalha da genética ao prato, né? E aí eu falo que falta sempre a saúde. Então, para a gente fechar a cadeia toda, a gente tem que fechar da genética à saúde, né? E eu vejo que agora a gente criou essa tendência, né? A gente veio com essa tendência de falar sobre esses aspectos de saúde e com isso a gente está trazendo uma legião de pessoas, né, pelo exemplo do Alessandro, eu acho que as pessoas começaram a ter uma percepção que a retirada da proteína animal da alimentação está adoecendo, né? Então a gente vê um crescente aí de pessoas buscando entender não só uma dieta carnívora, mas uma dieta com mais proteína animal, né? Eu vejo o quanto isso é benéfico e eu percebo que falta, né, no mercado esses produtos que vão além só do produto in natura, né? E como a gente estava falando ali do caldo de ossos, né? O caldo de ossos talvez seja uma coisa que as pessoas, né, os frigoríficos acabam jogando fora esses ossos, mas eles também são ricos em minerais. Então, quando você se extrai
esses minerais desses ossos, você, além, né, de trazer a carne como alimento nutricional, você traz o osso, né, como os minerais, porque eu não disse que a carnívora, né, no sentido da carne, você diminui os minerais do corpo, até numa transição. Se você está fazendo uma transição para uma dieta carnívora, por exemplo, você pode inserir o caldo de ossos, que ele vai ter os minerais adequados para você, né, não precisar, às vezes, fazer uma suplementação. E além de ter gordura, né, tem outros nutrientes agregados ali. E então surge essa necessidade da gente trazer, né, esses novos produtos. As pessoas estão estudando mais, elas estão buscando o que antes existia uma dificuldade, né, de vir de cima para baixo. Hoje a população ela está buscando esse conhecimento. Então se busca muito produtos práticos num aeroporto, por exemplo. O que eu posso ter de consumo no aeroporto? No caso do atleta, né? A gente pode fazer suplementações específicas para o atleta que pode vir, né, das vísceras, né, de todas as vísceras, com um potencial nutricional muito grande. Então, assim, a gente, com esse movimento, né, que é uma tendência hoje para o mercado, eu imagino que se a gente começar a pensar nesses tipos de produtos, né, para esse novo público, a gente vai ganhar muita nutrição, muita saúde para a população. Porque falta hoje, né, opções para a população, né? Você voltou a falar isso, você vai no mercado, tem os shakes proteicos, tem as barras que não tem nada de proteína ali, né? Só açúcar e farináceos, enfim. A gente, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos já é uma tendência, né? Esse tipo de alimentação totalmente menos processada possível, de fonte animal. E no Brasil, acredito que é uma questão de tempo só. Vocês tiveram um passo à frente, já enxergando o futuro, como isso é característica do criador da marca, VPJ, né? Enfim, eu acho que só falta mesmo começar e como a Letícia falou, ter exemplos como atletas, como pessoa, colocar um totem de caldo de ossos, em vez de tomar o Gatorade, toma o caldo de ossos na academia. Enfim, e quem cria tendências são pessoas que estão na vanguarda das coisas, né? Eu posso citar aqui 2 exemplos de livros, né? Um é sobre uma expedição que fizeram, provavelmente alguém que está ouvindo, ou vocês já devam conhecer, a história do Endurance. O Endurance foi o Shackleton, um capitão que tentou ir para a Antártida e chegou lá e não conseguiu. O que eles levavam? Eles levavam extrato de carne. E quando o navio foi estrangulado pelo gelo, eles comiam foca, comiam pinguins, peixes, eles não comiam vegetais nenhum. Então, a história já vai nos provando que a gente está no caminho certo, né? E a outra história é os 2 pessoas no planeta que tentaram subir o Everest. Também levaram extrato de carne para subir o Everest. Então, quer dizer, são 2 histórias antigas. Se a gente colocar isso na nossa atualidade, pessoas visionárias, né? Pessoas que tentaram explorar a natureza e conseguiram através desse tipo de alimentação. E aqui falta um pontapé. A Letícia falou sobre o totem, né? A pessoa chegando lá, só vê um cara no shake fortão e tal. A pecuária, né? Como você falou, como não enxergou isso até agora? Porque a pecuária, eu acho que a gente até fala isso nas nossas palestras, Maurício, que se você linkar, se você jogar no Google churrasco, joga no churrasco, a imagem que vai aparecer não é de um cara saudável. É um cara obeso, um churrasqueiro obeso, tomando cerveja. Sim, é a realidade. E muitas vezes, né, a gente, de doente. Cara de doente, porque a obesidade é uma doença, né? As pessoas acham o obeso, não, tem que deixar ele. Não, tudo bem, pode ficar, mas é uma doença, né? Enfim, são esses atritos que a gente provoca na pecuária. Fala, não, vocês têm que ter pessoas saudáveis falando sobre a carne, trazer a saúde junto com essa proposta. Assim a gente vai transformando, vai colocando as pessoas mais inteligentes. Porque o que acontece é a pessoa está se alimentando de lixo, ela vira uma pessoa burra. Aí o sistema vai
E domina. É uma coisa muito... Matrix, sabe o Matrix? Aquele filme Matrix? As pessoas podem estar, esse cara é meio doido. Não, mas é Matrix, é simplesmente Matrix. Eu, a Letícia, vocês, nós saímos da Matrix. A gente vê o mundo de outra forma, principalmente na questão da saúde. A gente vive isso, né, no nosso dia a dia. O nosso... Claro, profissionalmente o trabalho é carne, mas isso se estende para a vida particular. Então, nós acabamos consumindo muita carne, a gente, por facilidade de acesso, consome muita carne de qualidade, os filhos, né? Então, isso faz parte do dia a dia, a gente percebe a diferença do nosso próprio organismo. Eu jamais correria, jamais, não vou dizer nunca, mas não, acho que eu não pretendo não também. Quer ainda, né? Correr uma prova dessa de 515 km, mas a gente percebe na qualidade de vida, na qualidade do sono, na qualidade do bem-estar. Né? Eu tenho 51. Sim. A barbinha branca aqui é trabalho, é dor de cabeça, tudo. Mas a dieta, ela é facilitada. Eu consumo muita carne. Né? Brincadeira à parte, churrasco à parte, mas eu consumo muita carne. Um tópico legal de mencionar, já que o Maurício falou assim, trazendo para a nossa realidade, né? Nós que temos esse acesso à carne VPJ, é o último tópico que eu tinha colocado aqui, é digestibilidade. Tá? Quando eu estava na USP fazendo minhas pesquisas, o seu Valdomiro um dia me chamou. Bom. Lenise, eu quero encomendar uma pesquisa. O que foi, seu Valdomiro? Eu quero saber por que a carne da VPJ tem maior facilidade de digestibilidade quando comparado com outras carnes. Por que o senhor está falando isso, seu Valdomiro? Porque é assim, ó, a gente come a nossa carne, entendeu? E não fica pesado. Então, a gente tem essa tendência aí de falar que o consumo da carne pesa. Os médicos, nutricionistas, não consome carne vermelha à noite por conta da dificuldade de digestão. Aí ele falou assim, a nossa carne é uma carne leve, a gente come, daqui a pouco a gente já tá se sentindo bem, até se tiver que comer de novo, já come de novo, entendeu? Não é aquele produto que cai no estômago, sabe? Fica pesado e tal. Então, ele disse, como é que a gente podia fazer isso? Eu falei, não, a gente tem como fazer um experimento, só que a gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa tirar sangue da pessoa, então eu preciso ter parceria com uma universidade, uma medicina, uma universidade, uma faculdade de farmácia, para a gente tirar o sangue e medir o quanto tá tendo impacto. Só que daí depois, quando a gente chegou com esse trabalho do perfil da gordura, tirou o foco, né? Mas muitas coisas também fizeram sentido. Porque a gordura que tá ali é tão boa, é tão favorável para o ser humano, para o consumo, que às vezes afeta na questão da digestibilidade, entendeu? E aí eu queria... A nossa microbiota intestinal, entender um pouco disso. Ela tem a predileção pela gordura. Então, esse perfil lipídico provável da VPJ é bom para a microbiota e com isso tem essa digestibilidade muito melhor. Mais facilitada. Muito mais facilitada. Bacana. Né? Então, eu acredito que seja, né? A gente teria que fazer fazer um estudo. Inclusive, eu estou interessada nessa O doutor Valdomiro, ele é fantástico, porque pesquisa com a gente também. Conta para eles. Que é a prática, né? Para a gente avaliar os exames. Mas já temos. Já temos. Então, é interessante porque é o seguinte, a gente tem um estudo, depois eu vou compartilhar com você. A gente já tem um estudo junto com a Faculdade de Medicina de Jataí, em Goiás, que a gente pegou todos os dados do Alessandro, inclusive microbiota intestinal. E aí, porque o que eles falam, né? A carne, ela causa câncer de colo, inflama o intestino, apodrece no estômago. Então, a gente fez esse teste de microbiota, esses foram 3, né? Então, a gente fez sozinho, né? Ele não estava em prova, nem em treino, nada. Treino, o Alessandro tá sempre em treino, né? Mas assim, não era treino pesado, né? Então, ele fez... Então, a microbiota que encontrou no Alessandro é totalmente pró-inflamatória, é uma microbiota livre, mais de 70% da microbiota dele ainda não existe na literatura. Dados. E aí depois a gente fez outro exame, a gente fez antes de uma prova de 217 quilômetros, e ele fez antes, fez a prova e finalizou e fez de novo. E as duas deram resultados fantásticos, e a que ele fez
depois estava melhor do que a primeira. E aí a gente atribui ao quê? Né? Ele fez o consumo de carne, mas depois ele fez a prova em jejum. Então a gente acredita, que agora a gente vai ter que também investigar, acredita que o jejum, que ele aumenta a produção aí dos corpos cetônicos, fez com que essa microbiota também ficasse desinflamada. Então, o perfil lipídico junto com a microbiota ajuda toda essa parte do intestino. Mas e a como é que é capacidade incrível? de absorver mais nutrientes Muito pelas mais. velocidades intestinais. Exato, Sim, porque sim, o sim. intestino está desinflamado. Então né? ele funciona melhor. É em tão todos os curioso aspectos. que é uma empresa do Sul, provavelmente você deve conhecer, a Biome, lá de Santa Catarina, e ela tem um banco de dados, né, gigante. O Brasil está fazendo esses exames de microbiota há muito tempo. O planeta, né, está olhando muito para isso, vários médicos. E quando o primeiro exame chegou na mão deles, causou um espanto geral, porque eles viram ali 100% de uma microbiota totalmente saudável e ligou para um médico que nos assessora, o doutor Eurípides de Goiânia, um grande amigo nosso, que tinha solicitado o exame. E perguntando, quem é esse sujeito aqui? Quem é esse sujeito com essa microbiota aqui? Porque eles nunca viram uma microbiota no laboratório, com um banco de dados imenso, com uma microbiota. Aí o cara falou, é um cara que só come carne há anos e corre provas longas. Mas como assim? Deixa eu conversar com ele. A gente fez, Aí nós fizemos uma teleconferência. Que notícia importante. Sim, totalmente. Medicina, isso Totalmente. tudo, né? Exato. E hoje existem várias doenças linkadas a um distúrbio intestinal, né? Um distúrbio da microbiota, né? Aí ela falou, repetimos esses exames 2 vezes e também causou um espanto, assim como depois de uma prova, o atleta, a pessoa que faz um esforço muito grande, fica inflamado. Você desinflamou? Então a carne, ela desinflama, junto com o jejum. Nós estamos vivendo aí uma onda aqui no Brasil de viroses intestinais. Então, né? sim. Pra praia, voltando para casa, com infecção intestinal, Totalmente. com problemas digestivos e tudo mais. Primeira coisa que você faz vai no médico, ele te recomenda um repositor de flora do bacilos que você não sabe. que são bactérias fermentativas que se alimentam de carboidratos. Aí você vai lá e põe uma dieta proteica, né? Olha o que você está trazendo, uma dieta carnívora em uma situação dessa, que normalmente não seria a mais indicada para uma recuperação de uma doença intestinal, pode ser desinflamatória. Exato. Tem um estudo. Pode ser, não é. Tem um estudo legal que depois eu vou compartilhar com você. São 11 pacientes com doença de Crohn. Eles já tinham feito tudo que podia, que não podia, não tomar medicação e tudo mais. Quando eles iniciaram a dieta carnívora Lion, né, que é só a carne de animais ruminantes, eles tiveram uma remissão da doença. Nossa. Então, ou seja, a questão da fibra, né? Poxa, será que precisa de fibra? Você precisa de fibra se você tem uma dieta alta em carboidrato. A partir do momento que você tem uma dieta alta em gordura, a própria gordura, ela já tem o beta-hidroxibutirato, que ajuda na produção da microbiota saudável. Então, por exemplo, no caso do Alessandro, que tem a dieta 100% carnívora, ele não tem problemas para ir no banheiro, né? Prisão de ventre, porque o intestino dele, como ele não come carboidrato, funciona perfeitamente. E com esse benefício de ser o intestino desinflamado. Então, como a gente estava falando aqui, desinflama o intestino, você desinflama o teu corpo inteiro. Né? Então, esse foco, hoje, a dieta carnívora, as pessoas entendem mais como uma dieta para emagrecimento, né? Mas ela tem um fundo terapêutico muito grande para as doenças gástricas e doenças intestinais, além de doenças neurológicas. Temos aí dermatológicos, dá para utilizar. E com estudos, né, conscientes sobre isso. Muito legal. E assim, é saúde, é bem-estar, é autoestima, é estilo de vida, né? Eu acho que tudo
Sim. Bom, ó, o nosso tempo Acabou. já Mais tá uma próximo, só que eu queria também que ele compartilhasse conosco a experiência que vocês tiveram consumindo a nossa carne, sim. né? Sem saber, Sim, né, é uma história bacana. Né, que a gente Cara estabeleceu que come uma carne parceria. de manhã, de tarde, de noite, que só come carne no Brasil e fora do Brasil, conta pra nós. Aí eu quero saber assim, carne é carne? Tudo é carne? Né? Ou tem algo que te faz assim sentir o prazer maior? Não, fantástico. É uma história muito bacana que nós fomos convidados para o MF Cash, né? Um programa da parte do agropecuária muito, muito grande aqui no Brasil. E após o podcast, como falamos aqui da questão saudável, do esporte, nós fomos convidados para o churrasco na casa do hoster, né? Que nos receberam lá no podcast. E eles nos ofereceram um churrasco e a carne estava saindo. Aí quando chegou a fraldinha, eu comi a fraldinha, eu falei, que coisa interessante. É porque a carne que ele mais gosta é a fraldinha. É o meu corte. Aí depois ele veio com hambúrguer. Aí eu parei o churrasquinho. Eu falei, cara, que carne é essa? Pô, não sei, eu só tô aqui fazendo churrasco. Eu chamei o dono da casa, o responsável, que nos convidou, né? Aí ele falou que era a carne de vocês. E a gente não tinha nem fechado a nossa parceria, nunca tinha ouvido falar de vocês. Eu falei, cara, a melhor carne que eu já comi na minha vida. A gente até passou vergonha, porque a gente não parava de comer. Não, pô, ele chamou um carnívoro para comer, aguenta, né? Não, impressionante o sabor, a maciez da carne, o paladar, né? O paladar totalmente diferente. Como você falou, experimento carnes aqui, lá fora, em vários locais, e não comi, e uma história verídica, ela estava aqui do meu, é uma testemunha, e se você ligar pro pessoal lá do MF Cash, eles vão comprovar a mesma história. É um caminho sem volta, viu? Não retrocede. Eu vou ter que ter lá comigo. O problema é esse, que ele falou assim, tô vindo pro Brasil, compra hambúrguer, mas tem que ser da VPJ. Sim, tem que ser da VPJ. E aí a gente entra com essa parceria aí de fornecimento também de produtos para contribuir, né, com a tua dieta, E eu acho legal a gente anunciar nossos próximos desafios, que vocês vão estar juntos, né? E espero já levar o nosso primeiro caldo de ossos, né? Para essa prova. Vamos trabalhar em cima disso aí. Eu acho que essa situação do caldo de ossos, com tudo isso que a gente discutiu aqui, em termos de saudabilidade, as características nutricionais, o complemento de aminoácidos que isso pode proporcionar, o enriquecimento de vitaminas e minerais vindos da própria carne, não estamos falando aqui de enriquecimento externo. Né? É usar o cálcio do osso, o fósforo do osso, o potássio da carne, o sódio que vem ali de uma adição de sal, o cartilagem, exatamente, colágeno extremamente importante para a saúde. A mulherada aí tomando complemento de colágeno, suplementando, isso está lá na carne disponível, né? Então isso aí tem tudo a ver conosco. Eu já corri 160 quilômetros consumindo só caldo de ossos e fígado desidratado. Eu fiz uma prova em Key West, nos Estados Unidos. Eu só me alimentei dessa forma durante a prova. Foram 29 horas correndo, né? A gente vai voltar nela agora, em maio. Espero estar com a suplementação nossa que a gente vai produzir para tentar ser campeão dela, porque ano passado a gente ficou em terceiro, batemos ali na porta. Vamos melhorar o nível dessa dieta aí, calma nos nossos ângulos. Sim. E no meio do ano, a gente está esperando a confirmação para a gente participar e competir, é óbvio, ter um bom resultado lá, se alimentando dessa forma, das 217 quilômetros, da maior ultramaratona do planeta, chama-se o Everest da ultramaratona, porque ela é realizada no deserto da Califórnia, no Death Valley, com temperaturas de 52, 51, que a gente, em determinados momentos, tem que correr na linha do asfalto branca, porque se você correr fora, o tênis derrete, para vocês terem uma ideia. Então, a nossa ideia é ultrapassar limite mesmo, mostrando o valor e o poder da carne, do alimento, e assustar o mundo, né? Essa é a ideia. E sem medo, com pesquisa, com médicos acompanhando para falar, tá tudo bem, o cara voltou com saúde mais forte ainda. Bom, né?
Eu acho que isso tem tudo a ver, a gente está aí apostando nessa parceria, nós em nome então da VPJ aqui do seu Valdomiro, da família, acreditando no projeto de vocês. Obrigado. Parabenizar mais uma vez aí por esse feito, que foi 515 quilômetros sem comer nada. Maluquice, parabéns, doutora Letícia, por todo o suporte aí, pela orientação, né, com toda essa vivacidade, a inteligência de poder fazer o Alessandro chegar no fim da prova vivo, porque... E muito obrigada por estarem difundindo todo esse conhecimento, toda essa experiência. Eu acho que para a gente do mercado da carne é importante, mas não só para o mercado da carne, como para a população, é transmitir conhecimento. Eu acho que hoje o acesso a conhecimento, a conhecimentos ruins, as fakes, é tão fácil, né, que a gente poder transmitir conhecimento de qualidade. Então, assim, a gente gostaria muito de agradecer vocês essa oportunidade de estarem aqui e fazerem o que vocês estão... Agradecer por vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Obrigado. Né, de difundir aí todo esse conhecimento e difundir cada vez mais, fomentar o consumo de carne, que eu acho que é esse tipo de conteúdo que a gente precisa. Sim. Né? Obrigada. Maravilha. Vocês gostariam de mandar uma lembrança para o seu Valdomiro? Eu trouxe aqui uma grande lembrança. Isso daqui é um marco na nutrição humana e principalmente na nutrição esportiva, e agradecer por vocês fizerem parte dessa história aqui. A marca de vocês ficou na história da nutrição humana, depois dessa conquista nossa aqui. Então, é um quadro para o Dr. Valdomiro e para vocês, mostrando aqui a nosso campeonato mundial de Ultraman, campeão da categoria. Legal, campeão mundial de Ultraman. Na categoria. Faixa etária 50-59. Isso. Alessandro Medeiros. Parabéns, cara. Essa daí, isso aí... Isso daí é fantástico. Bacana. Muito bom. A gente vai levar isso aqui como um troféu. Sim, né, representando. E consolidar aí ainda mais essa parceria. Em nome do seu Valdomiro, então, a gente muito agradece. obrigado. Muito eu obrigado. não pude estar aqui, mas será entregue para ele amanhã. Sim. E eu quero deixar o convite, então. Vocês têm aí mais alguns compromissos. O Alessandro fica no Brasil até o dia 30, é isso? Mas quero ir lá na fábrica. Muito bem, faço então, questão de conhecer vocês nós lá. Nós estamos em Pirassununga. A casa, sim. É só organizar a agenda aí. Sim. E no roteiro de vocês, marquem lá uma manhã ou um dia inteiro, como puderem, como preferirem. A nossa planta está lá. E aí vocês vão poder acompanhar a mágica acontecendo. Como é que essa carne chega lá. Isso, fantástico. Todo o processo de classificação e toda a parte de desossa, processamento. Sim. Vem esse hambúrguer que eu falei aí. Opa, vai dar para comer? Lá também. A gente vai ter que preparar. Da onde sai a fraldinha, gosta, sabe o que é o animal. Que vamos registrar isso tudo. A gente está devendo um churrasco pós-podcast, né? Então vai ser pago lá, então. Não, prazer. com certeza. Passem lá. Eu acho que uma boa data aí, eu acho que vocês falaram dia 29, é isso? 30. Será uma quinta, uma sexta-feira, nós estaremos lá, só a gente organizar. Vai ser um prazer enorme recebê-los lá para ver tudo acontecendo ali. Sim. E poderem acreditar ainda mais naquilo que a gente faz em prol, então, do que vocês também fazem, que é cuidar da nutrição das pessoas aí e da boa saúde através da dieta. Bom, obrigado aí mais uma Gratidão. vez. Parabéns.